conversar sobre a imortalidade da alma. E é interessante esse tema porque se formos refletir sobre a história da humanidade, desde tempos imemoriais já se falava da imortalidade da alma, né? Da existência e da sobrevivência da alma após a morte do corpo físico. Vamos pensar nos filósofos gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, que foram divulgadores dessa crença de que há algo além da matéria. E esse algo além da matéria é a alma. E essa alma é imortal. Ela sobrevive após a morte do corpo físico, né? Então, essa morte, nesse sentido de que tudo acaba, não existe. O que existe é a decomposição, a morte do nosso corpo físico, mas esse espírito, que é o ser inteligente, ele sobrevive, ele continua vivo. Então, é interessante, primeiro, a gente pensar o que é alma. Então, lá na questão 134 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: o que é a alma? E os espíritos respondem: um espírito encarnado. E na questão 134A, Kardec pergunta: o que era a alma antes de unir-se ao corpo? E os espíritos respondem: espírito. Então, muitas pessoas têm dúvidas sobre a diferença, né? Quanto à diferença entre alma e espírito. Vocês já escutaram essas duas nomenclaturas, não é mesmo? Então, essas duas palavras, elas têm diferença do ponto de vista, digamos assim, didático, porque elas representam a mesma coisa. Nós utilizamos alma, portanto, quando nos referimos aos espíritos encarnados. Nós, por exemplo, que aqui estamos. E falamos espírito quando nos referimos ao espírito desencarnado, né? Este que não está ligado à matéria, que não está, por ora, ligado a um corpo vivo físico. Então, essa diferença entre alma e espírito é apenas uma questão didática, para entendermos que, enquanto o ser está encarnado, é alma, e desencarnado é espírito, mas são a mesma coisa. Nós somos, então, espíritos encarnados. Na questão 134b, Kardec pergunta: as almas e os espíritos são, portanto, uma e a mesma coisa? E os espíritos respondem: sim, as almas não são mais que espíritos antes de ligar-se ao corpo. A alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e depois reveste temporariamente um invólucro carnal para se purificar e esclarecer. Então, nessa pergunta, Kardec nos faz refletir sobre o objetivo, a função de estarmos encarnados. Vejam o que os espíritos falam para a gente. Que os espíritos são os seres inteligentes da criação. E em determinado momento, a gente se reveste de um corpo físico para se purificar e esclarecer. Então, a nossa verdadeira natureza é a espiritual. Nós somos seres espirituais que estamos vivenciando uma experiência na matéria. A nossa verdadeira natureza é a espiritual. Nós estamos encarnados com o objetivo, portanto, de nos purificar e esclarecer. Porque é nesse contato com a matéria, é nessa experiência com o outro, nesse processo de interação, que nós evoluímos, que nós crescemos, que nós progredimos espiritualmente. É em meio às dificuldades que a matéria proporciona, porque as dificuldades que nós vivenciamos são, de certa forma, materiais, não é? Então, é nessas dificuldades, nesses desafios que a vivência na matéria proporciona, que nós vamos evoluir. É à medida que exercitarmos as nossas virtudes,
as nossas qualidades, as nossas potencialidades diante das situações que a vida material nos proporciona, é que vamos evoluir. Portanto, o objetivo de reencarnarmos, ou melhor, de encarnarmos, de estarmos na matéria, é esse: evoluir, progredir moralmente e intelectualmente, nos tornando assim seres melhores. E na questão 135, Kardec pergunta: há no homem outra coisa além da alma e do corpo? E os espíritos respondem: há o liame que une a alma e o corpo. Então, nós temos esse corpo material, nós somos espíritos, e há, então, um laço, um liame, que une o espírito que nós somos ao corpo material que por ora habitamos. E o que é esse liame? O que é esse laço que prende o corpo material ao espírito? Então, Kardec designa como perispírito. Perispírito é esse laço que liga, então, a matéria, corpo físico, ao espírito. Então, Kardec explica para a gente da seguinte forma: o homem é assim formado de 3 partes essenciais. Primeiro, o corpo, esse ser material. A alma, espírito encarnado, do qual o corpo é a habitação. E o perispírito, que é princípio intermediário, substância semimaterial, que serve de primeiro envoltório ao espírito e une a alma ao corpo. Tais são, num fruto, a semente, a polpa e a casca. Então, Kardec faz analogia ao fruto para explicar a nossa existência. Pensem na laranja. A laranja tem a casca, não é? Essa casca, então, é o corpo, que é essa matéria mais pesada, essa matéria mais condensada, mais bruta. E aí nós temos aquela parte branca, não é? Essa parte branca é o perispírito. E o gominho da laranja, é o espírito, é a essência. A essência da laranja, todas as suas propriedades, o suco você tira da onde? Daquela parte laranjada, não é? Do gominho. Por quê? Porque essa é a essência. Então, essa parte branca, ela funciona como o quê? Como um intermediário, não é? Entre a casca, o corpo e o gominho, o espírito. E a função do perispírito é servir como intermediário no sentido de que é o perispírito que vai operar na matéria as vontades do espírito. Por ser esse intermediário, é o perispírito que vai movimentar as vontades do espírito na matéria. Vejam, o ser pensante e inteligente da criação divina não é a matéria. A matéria, sem o espírito, é uma matéria morta, não é? O ser inteligente é o espírito. É o espírito que pensa, é o espírito que ama, é o espírito que quer. É ele que tem vontades. Portanto, o espírito pensa, usa do perispírito para transmitir essa vontade à matéria e então executar essa ação que deseja. Certo? Então, Kardec pergunta na questão 149. O que sucede à alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volve ao mundo dos espíritos, de onde se apartara momentaneamente. Então, por essa resposta, nós podemos inferir que a nossa natureza é espiritual e que a morte é só uma passagem. É uma passagem para esse mundo que antes estávamos habitando, que é o plano espiritual. Vejam que os espíritos respondem. O que sucede no instante da morte? Nós voltamos a ser espírito. Ou seja, nós rompemos esse laço com a matéria e voltamos a viver a nossa verdadeira natureza, que é a natureza espiritual. É interessante a gente refletir sobre esse tema, a morte. Por quê?
Porque nós vivemos numa cultura materialista, não é? E que, de certa forma, nós vivemos como se não fôssemos morrer. Vocês já prestaram atenção nisso? A gente vive como se não fosse morrer. Nós não gostamos de falar de morte, né? Quando alguém está falando de morte, para com isso, menino. Que chama até, né, um mau agouro, uma coisa assim. Né? Nós não gostamos desse assunto. Nós preferimos esquecer. Só que a única certeza que nós temos é que todos nós vamos morrer um dia. Não é isso? É a única certeza que nós temos da existência humana. Que todos nós um dia vamos desencarnar. Só que nós não pensamos nisso, né? Nós não pensamos nesse desencarne. Nós não pensamos que essa aqui é apenas uma experiência. Que nós estamos aqui para evoluir. Para no processo de interação com o outro crescer, nos tornarmos pessoas melhores. Então a gente vive como se não fosse morrer. Qual é a resposta para isso? Para, digamos assim, diminuir esse medo, esse pavor da morte que nós temos. É justamente pensar que nós somos espíritos imortais. É pensar nessa nossa imortalidade. É pensar que a vida que agora vivemos é apenas um instante perante a imortalidade que nós somos. Pensando assim, portanto, na nossa verdadeira natureza e na imortalidade que é o espírito, nós vamos ter uma visão mais profunda do que é a existência. Nós vamos, então, perceber que os problemas que por ora nos afligem, que as dificuldades que nós passamos são mínimas, perto da imortalidade, da complexidade que nós somos enquanto espíritos. Porque vamos pensar nas vidas que já tivemos e nas outras que vamos ter. Perante toda essa nossa trajetória espiritual, o que é uma dificuldade? É comparar um grão de areia na praia. É essa a analogia. O que é a dificuldade que nós passamos agora, nessa presente encarnação, perto da vida futura que nós ainda teremos, perto do tanto que temos que caminhar, do tanto que temos que progredir. Pensando assim, nós vamos construindo para a nossa vida um conforto, uma tranquilidade, porque então vamos pensar, vamos ter a certeza de que tudo é passageiro. Já perceberam? Tudo é passageiro. A dificuldade, o problema que a gente está enfrentando, a dor sentimental que a gente está passando, tudo isso é passageiro. Tudo isso passa. A alegria que a gente experimenta em determinado momento, tudo isso é passageiro. Já perceberam? Então, a existência, essa vida que agora nós estamos experimentando, é apenas um instante perto de tudo que ainda vamos ter que construir e caminhar. Né? E onde nós vamos encontrar no Evangelho Jesus nos falando sobre essa imortalidade da alma. Então, lá no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 33, 36 e 37, nós temos a seguinte passagem. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhes respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Jesus está, portanto, fazendo uma referência a essa verdadeira vida que é espiritual. Quando ele diz meu reino não é daqui, é porque meu reino não é da matéria. Jesus não veio nos ensinar sobre questões materiais. Ele veio nos ensinar a vivenciar a nossa natureza, que é a espiritual, diante das dificuldades da matéria. Ele veio nos ensinar a viver, a vivenciar as virtudes
que são qualidades do Espírito. Porque as virtudes, paciência, indulgência, resignação, não são da matéria, são do Espírito. A nossa matéria não tem qualidades emocionais, psicológicas. É o nosso espírito que tem essas qualidades. As qualidades que ora manifestamos são do Espírito. Então, Jesus está fazendo referência a esse reino que é o reino espiritual e de como nós, através da vivência dessas virtudes que são do Espírito, podemos chegar a esse reino. Então, por estas palavras, Jesus se refere claramente à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias, como o fim a que se destina a humanidade e como devendo ser o objeto das principais preocupações do homem sobre a terra. Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo, Kardec vem nos esclarecer a respeito de qual deve ser o nosso verdadeiro objetivo aqui, enquanto encarnados. Nosso verdadeiro objetivo, então, é construir essa vida futura na medida em que vamos nos tornando pessoas melhores. Ou seja, é pensar em nós enquanto espíritos. Só que nós não fazemos essa reflexão. Nós cuidamos muito bem da nossa natureza material, né? Nós cuidamos do nosso corpo. Nós nos preocupamos muito com a nossa existência material. No conforto que queremos ter material, né? Na nossa aparência, na nossa saúde física. Isso tudo é bom, né? Nós temos que cuidar também do instrumento material que é o corpo. Contudo, essa mesma preocupação que nós destinamos ao corpo material, nós destinamos ao espírito. Nós nos preocupamos com a nossa saúde espiritual, com a nossa saúde emocional. Nós cuidamos do nosso espírito no sentido de manifestar ou propiciar as virtudes que fazem bem ao meu espírito. Eu oro, eu me mantenho em conexão com Deus, eu faço leituras edificantes, eu promovo o bem ao próximo, eu cultivo o amor no meu coração, eu exercito o perdão, a indulgência, ou eu guardo rancor, eu planejo a vingança, ou eu guardo ressentimentos, eu acumulo ódio no meu coração, eu não quero fazer o bem ao outro, porque que cada um cuide de si. Então, qual é a conduta que eu estou tomando na minha vida? É a conduta no sentido de pensar que eu sou um ser espiritual e por isso eu vou vivenciar as virtudes do espírito? Ou a conduta de que sou um ser material, só tenho essa vida e quando eu morrer tudo vai acabar? Porque vejam a conduta que o materialista tem. Se eu sou um ser materialista, se eu acredito que só existe o aqui e agora, eu não vou me preocupar em cultivar virtudes. Né? Eu não vou me preocupar se o outro está passando fome do meu lado, se a minha família está passando por dificuldades, se meu irmão está triste, se a minha esposa está triste. Eu não vou me preocupar com isso, porque eu só tenho essa vida. E depois que eu morrer, pronto, acabou? Então vejam como o pensamento materialista nos impede de vivenciar uma vida mais espiritualizada. Porque se você só pensa nas coisas da matéria, no corpo, na roupa, na comida, na casa, qual é o tempo que te sobra para pensar também nos teus sentimentos, nas tuas capacidades e potencialidades intelectuais? Então, o que seria saudável para nós é tentar equilibrar o cuidado que nós temos com a matéria, com este corpo, assim como o cuidado que devemos ter também nós enquanto espíritos. E aí na questão 150b, Kardec pergunta: a alma nada leva consigo deste mundo?
E os espíritos respondem: nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Lembrança cheia de doçura ou de amargor, conforme o uso que ela fez da vida. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Então, os espíritos vêm nos responder que nós não levamos nada desta vida, a não ser o bem que promovemos ao outro, o amor que multiplicamos, as virtudes que conseguimos desenvolver, porque essas sim são características do espírito. O espírito sendo imortal, as virtudes que amealhamos também serão imortais. É importante a gente fazer essa reflexão de que nós não levaremos nada de material depois que desencarnarmos. E inúmeras vezes nós nos vemos em conflito com o outro justamente por questões materiais. Não é mesmo? É a minha irmã que pegou a minha blusa sem pedir, e aí eu começo a guerra em casa, não é? É o meu vizinho que está querendo tirar um pedaço do meu terreno, né? É alguém que quebrou minha louça, e aí parece que quebrou o braço, né? Então vejam, quantos conflitos a gente gera, promove, por conta de coisas que são passageiras, que nós não levaremos, não é mesmo? Então, somos espíritos imortais, detentores da posse de um corpo físico, pelo qual ele se manifesta temporariamente. Enquanto esse corpo tiver vida, é o espírito que pensa, que aprende, que odeia, que ama. O espírito é imortal, indestrutível. É o arquivo vivo de todas as experiências vividas durante a romagem terrena. Então, é o espírito que pensa, é o espírito que sente, é ele que ama. Então, quando nós amamos alguém, nós temos que amar aquele ser pelo que ele é. E não pelo que ele aparenta ser. Porque essa matéria, esse corpo aqui bonito que a gente está habitando, ele é passageiro. Ele vai se desfazer com a matéria. Ele vai envelhecer, ele vai adoecer, ele vai se decompor. Portanto, quando nutrimos um sentimento pelo outro, ele deve ser um sentimento pelo ser que o outro é enquanto espírito. De suas virtudes, de seus defeitos. Não pelo que ele aparenta ser ou pelo que ele me pode proporcionar materialmente. Os laços que nós cultivamos no espírito, eles são eternos. É por isso que a morte, ela não nos separa de quem nós amamos, se de fato amamos. Porque esse sentimento, o amor, ele é um laço eterno. Deus seria justo se ele nos separasse de alguém que a gente ama? Haveria justiça nisso? Não, né? Então, quando um ente querido desencarna, quando um amigo desencarna, nós nos afastamos deles temporariamente. Porque eles ainda estão ali presentes em nosso coração. Nós ainda temos com eles uma ligação. Esse laço de amor é eterno. E no futuro nós nos reencontraremos. Porque é assim a vida. Nós nunca nos afastamos eternamente daqueles que amamos. Eles permanecem conosco. Então, amigos, eu encerro a minha fala com uma frase do Chico. Diz assim: a morte é simples mudança de veste. Somos o que somos, depois do sepulcro, não encontramos senão o paraíso ou o inferno criado por nós mesmos. É muito reflexiva essa frase do Chico, né? Porque é muito claro isso. A morte é simples mudança de veste. Nós somos o que somos, encarnados e desencarnados. A morte não santifica ninguém. A morte não apaga os erros que cometemos. Ela não apaga as nossas qualidades. Tampouco vai apagar os nossos defeitos. Então, nós somos o que somos. E ao desencarnarmos, nós vamos entrar em contato com esse paraíso ou com esse inferno criado por nós mesmos.
Não é pelo outro, não é castigo de Deus, não é pelo meu familiar, não, é por nós mesmos. Essa vida após a morte é condição da vida que eu tive enquanto encarnado. Se eu plantei o bem, se eu divulguei o bem, se eu me esforcei por ser um ser humano melhor. Então, esse paraíso ou esse inferno que eu vivenciarei é condição do trabalho que eu aqui fiz. E não precisa do desencarne para a gente viver esse paraíso ou esse inferno. Porque há muitos seres aqui encarnados, né, nós encarnados, que criamos, através das nossas atitudes, pensamentos, sentimentos, o nosso inferno, o nosso paraíso. Já prestaram atenção? Nós criamos, nós construímos o ambiente em que vivenciamos. Infelizmente, nós temos um mecanismo de fuga psicológica de colocar no outro a responsabilidade que cabe a nós. Porque é mais cômodo eu culpar o outro pela minha infelicidade. Eu dizer que estou vivenciando um inferno porque o outro me traiu, porque o meu chefe não gosta de mim, né? Porque a cidade está um caos. É muito mais cômodo fazer isso, né? Não demanda de nós esforço. Quando que é muito mais difícil, eu arregaçar as mangas, caminhar e carregar a minha cruz. E tentar vivenciar o bem dentro das minhas possibilidades. Então, essa reflexão a respeito da imortalidade da alma é importante para nós, para pensarmos na conduta de vida que estamos tendo. Porque, como eu disse no começo, a única certeza que nós temos é essa. E então, se a gente desencarnar amanhã, está tudo certo? Vocês já pensaram nisso? Se a gente desencarnar amanhã, está tudo certo? A gente perdoou quem tinha que perdoar? A gente amou o tanto que a gente podia amar aquele familiar que estava do lado? Ou a gente vai dessa vida levando mágoa, ressentimento, de mal com um monte de familiar? Está há 10 anos sem falar com o irmão, há 3 sem falar com o pai, a gente vai assim? Porque quando desencarnarmos, esse corpo aqui, ele vai se decompor e a nossa verdadeira natureza, que é espiritual, ela vai se mostrar ali para o mundo. E aí o que nós vamos mostrar para o mundo? Né? Já que não vai ter a matéria para esconder as nossas imperfeições morais. Então vamos pensar nisso, né? Se eu desencarnar amanhã está tudo certo, vou com a consciência tranquila, com o coração leve ou não? Ou eu ainda tenho muita coisa a resolver, muitos débitos, muitas encrencas ainda a resolver, ressentimentos que eu tenho que me despojar, né? Então, façamos essa reflexão. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo a todos nós uma excelente noite e uma semana abençoada.